Queridos e estimados irmãos, nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus e, por conseguinte, vamos falar dos dias em que nós estamos atravessando. Gostaria muito da atenção de todos os irmãos, porque é muito importante este momento para nós. Eu tenho recebido muitas mensagens de nossos irmãos e observando a preocupação do nosso povo, o que eu diria em parte por muitos até o chamado medo. É triste, mas é verdade. Meus irmãos, eu quero lembrar aqui de um dito popular para depois nós irmos direto ao assunto deste vídeo. Esse dito diz assim: quem não deve, não treme. Vamos meditar a narrativa de um acontecimento por um período da história dos judeus, desde o reinado de Salomão até a destruição do reino de Judá por Nabucodonosor II, que era o imperador da Babilônia. Irmãos, lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, verso 13, lá diz o seguinte: se eu fechar o céu de modo que não caia chuva, ou se eu der ordens aos enxames de gafanhoto para que acabe com as suas colheitas, ou se eu enviar uma doença que pega em todos vocês como uma peste, então, se o meu povo, olhem bem, irmãos, se o meu povo se humilhar e orar e me procurar, e se o meu povo se arrepender e mudar a sua maneira errada de viver, eu ouvirei do céu suas orações, orações do meu povo, perdoarei seus pecados e curarei a terra. Irmãos, primeiramente eu quero dizer o seguinte: fica claro nas vezes que o nosso Deus cita nesta palavra, através de Crônicas, que é um livro escrito por Esdras, que ele está falando de um povo, ele está falando de todo o problema, de toda a dificuldade. Ele está falando de todas, inclusive das pragas. Ele está falando. Mas quando ele vai falar da bênção, ele fala de quem? O meu povo. Nós precisamos, meus irmãos, prestarmos muita atenção. Veja bem que quem escreve essas palavras, que é Esdras, é um homem descendente de Arão, é o primeiro sumo sacerdote de Israel. Ele era escriba. É superentendido da lei de Moisés. É um homem que tem o nome dele nas escrituras citado por 30 vezes. E nada mais. Meus irmãos, na verdade, o foco desta mensagem é falar com um povo. Mas que povo, pastor? É o que Deus está falando ali. Os irmãos ouviram a leitura. Um povo, o meu povo. E eu quero falar com um povo, mas um povo que foi escolhido por Deus e nos dias atuais constitui o povo de Deus, o povo do Consolador, o povo do santo profeta Aldo. É o povo de Deus. Agora, por isso eu disse que o foco desta mensagem é falar com este povo. Por quê? Porque o nosso santo irmão Aldo, o nosso santo Consolador, juntamente com Jesus, é óbvio que sim, com Virgem Maria Santíssima, nossa Mãe e Rainha dos Céus. Quantas vezes, meu irmão, ele disse para nós: não brinquem com Deus. Irmãos, é palavra de um profeta, é palavra de um santo. Não brinquem com Deus. E ainda ele disse mais: quem avisa, amigo é. Agora, meu irmão, fazer o quê?
Agir de que forma? Se a própria palavra de Deus diz que melhor seria não conhecer a palavra do que conhecer a palavra e não praticar. Entenderam? Pois é. Eu tenho aqui em mãos um boletim do dia 17 de janeiro de 2002. Olha quantos anos fazem. 17 de janeiro de 2002. São 18 anos passados. Onde esse profeta nos manda uma... Olha, ele nos manda esse boletim como uma carta citada na Igreja dos Santos Apóstolos. Uma mensagem de disciplina, uma mensagem de doutrina. E ele diz assim, eu vou fazer a leitura para os irmãos verem o que está falando esse profeta de Deus em 2002, detalhe. O boletim diz assim, fazem o que querem, vão aonde bem entendem e não se interessam em obedecer, nem se interessam também em se pôr de acordo com a nossa disciplina. Entretanto, quando surgem os problemas, e às vezes até grave, fazem o juízo errado e dizem, por que o irmão Aldo não me ajudou? Porém se esquecem que o salário do pecado é a morte. Isto é o fruto do seu erro. Entendam, se fizerem o bem, receberão o bem como recompensa. Mas se fizerem o mal, nem eu, olha o que diz o irmão Aldo, nem eu, nem a Santa Avó Rosa poderemos ajudá-los. Vejam onde estão pecando e errando e se arrependam. Queridos irmãos e irmãs, eu digo-lhes, portanto, que esse santo de Deus, que formou junto com o Consolador os verdadeiros filhos e filhas escolhidos do Pai, porque a palavra diz, não escolheste-vos a mim, eu vos escolhi. Deus escolheu e entregou nas mãos deles, do Santo Consolador e desse Santo Pastor, por excelência, o nosso profeta Santo Irmão Aldo, que muito nos ensinou e nos advertiu, inclusive, dizendo para nós, quantas vezes o irmão Aldo disse, chegaria o dia em que iríamos viver pela fé nesta terra. Talvez o senhor, a senhora, você, jovem apostólico, está perguntando, e agora? Eu quero te dizer uma coisa. Ainda, eu disse ainda há uma única, eu disse única chance. E uma única esperança para aquele ainda não convertido. Sabe qual? Esta igreja. Arrepende-se dos teus pecados. Busquem o Santo Consolador. Pratiquem a sua doutrina e disciplina. Sejam submissos a Jesus. Sejam submissos à Virgem Maria Santíssima. Sejam submissos ao nosso Deus. Seja submisso a todos os santos do reino dos céus. Lá no livro de São Lucas, no capítulo 11, no versículo 28, ele nos dá esta grande esperança quando ele diz para nós ali, felizes são os que ouvem a mensagem de Deus e obedecem elas. Irmãos, o recado está dado, o recado está dito. Felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem elas. O que eu estou falando não é mensagem minha, eu estou apenas retransmitindo. Fui ungido para isso, pelo nosso santo profeta e pela Santa Avó Rosa, para pregar, para falar, para divertir, para mostrar para o Senhor, para a senhora, para você, jovem, o que estão esperando. Aproveita para servir o teu Criador nesses dias. Aproveitem, antes que venham os maus dias e dirás, não tenho neles contentamento. Quanta gente hoje está dizendo isso? Eu nunca imaginei que iria ver o que estou vendo. Pois é, a vida é assim. Mas nós, família apostólica, família de Deus, é preciso entender, nós fomos privilegiados pelo reino do céu, eu tenho pregado muito isso.
Esta palavra de Deus que diz: não escolheste-vos a mim, eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu tenho mostrado à igreja que fomos apontados a Deus. Fomos apontados por Deus a dedo, apontado por Ele, para servir a Ele. E Ele diz: para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Fruto do quê, meu irmão? Da obediência. Fruto da reverência, fruto do amor. Irmãos e irmãs, jovens apostólicos e apostólicas que me ouvem, ainda há tempo. Ainda há tempo. Coloque em dia a disciplina desta igreja. Aplica o teu coração na palavra que aprendeu com o Santo Consolador e com o nosso Santo Irmão Aldo. Não brinquem com Deus. Não é palavra minha, é dele, do Santo Profeta Aldo. Não brinquem com Deus. Os irmãos viram aí o que ele disse no início desse sermão, quando eu lhes falei a respeito do que está acontecendo. Pensem bem, irmãos. Analisem bem. Pensem. Nós precisamos analisar. Nós precisamos entender isso. Olha esta mensagem de 2 Crônicas 7:13. Se eu fechar o céu de modo que não caia chuva, ou se eu der ordem aos enxames de gafanhoto para que acabe com todas as suas colheitas, ou se eu enviar uma doença que pega em todos vocês como uma peste. O que é que ele diz? Então, se o meu povo se humilhar e orar e me procurar e se arrepender e mudar a sua maneira errada de viver, eu ouvirei do céu as orações. De quem? Do meu povo, ele disse. Eu estou repetindo. Perdoarei seus pecados e curarei a terra. O senhor, a senhora, você jovem, espera de verdade a cura? Espera de verdade que a terra sare? Você é constituído filho do Consolador, filha do Consolador, quer realmente ser protegido? Quer realmente viver uma vida sem medo? Para enfrentá-las? Enfrentá-la como soldado de Cristo, como soldado do Consolador? Faça isso. Ore mais. Fale mais com Deus. Fale mais com Deus. Muda a sua maneira, como ele está dizendo, errada de viver. Ô minha irmã, corrija aí esse vestido, essa saia. Corrige. A senhora sabe do que eu estou falando. Você, jovem, com esse cavanhaque aí, com essa barba marcada, desenhada, com essa camisa por fora da calça, andando de qualquer jeito, andando de bermudão, camisa aberta, enfim. Você sabe do que eu estou falando? Quer bênção, quer graça? Quer a unção do Espírito Santo de Deus? Quer estar livre de tudo isso? Quer estar livre da maldição? O irmão Aldo está te chamando. O irmão Aldo está dizendo: quem avisa, amigo é. Portanto, na atribuição do meu ministério de pastor desta igreja, deixo essa mensagem aos meus irmãos, que amo muito, as minhas irmãs, para que possam obedecê-las. Grande abraço e fiquem todos com Deus.